Opa, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo a mais um vídeo com o Jefferson Noronha. A gente vai estar falando a respeito de ciência, dando um esclarecimento a respeito da teoria do design inteligente, que é muito criticada, atacada, né, nas redes sociais, na internet, no Google, aí onde a gente pesquisa a respeito da teoria do design inteligente, pseudociência, pseudo-teoria. É pseudo, mas fala de projeto, né? Tem a complexidade redutiva, a complexidade específica, a antevidência, né? O ajuste fino do universo. Então eu não sei, né, de onde tiram essa ideia aí. Outra coisa, o designer ele detecta informações, né, na natureza, mas ele não fala quem é o designer. A gente fala por inferência, né, implicações teológica e filosófica, mas a teoria do design inteligente ela não, ela detecta informações, né, na natureza, no universo, mas ela não fala quem é esse designer, né, essa mente inteligente que projetou, que construiu, arquitetou, né, que planejou e que fez esse projeto maravilhoso, que é o universo, que é o sistema solar, que é a vida, que é o planeta Terra, os planetas. Então, eu vou estar fazendo uma pergunta e respondendo aqui já para tirar essa dúvida, né? É muito bom você participar desse vídeo junto comigo agora, nesse momento. Como o pesquisador refuta a ideia de um projeto menos que ótimo no mundo natural que nega a existência de um projetista? Então, como que a gente refuta essa ideia, né, de um projeto menos que ótimo, um projeto perfeito? Então, o pesquisador argumenta que mesmo um projeto menos que ótimo ainda é um projeto, não algo que surge pelas leis da natureza por acaso. Além disso, para julgar um projeto como menos que ótimo, seria necessário conhecer as intenções do projetista. Mesmo um projeto imperfeito ainda é projeto. Um objeto ou estrutura pode não ser ótima aos nossos olhos, mas ainda assim exibir características claras de design, como complexidade organizada e funcionalidade. Exemplo, um carro que tem defeitos ainda é um carro projetado, não algo que surgiu por erosão ou vento ao longo do tempo. A ideia é que a imperfeição não é igual à ausência de projeto. Vou repetir para você naturalista, né, para você ateu, para você cético, né? Imperfeição não é igual à ausência de projeto. Ele apenas levanta questões sobre o propósito ou limitações do projetista, mas não sobre a existência de um. Não podemos julgar o design sem conhecer o propósito do designer. A crítica ao projeto imperfeito assume que nós sabemos qual seria melhor projeto possível, mas isso pressupõe conhecer os objetivos do projetista. O pesquisador pode dizer, talvez o projetista teve outras prioridades além da perfeição física, como diversidade, liberdade, adaptabilidade, economia de energia ou até consequências morais e filosóficas. Exemplo, um telefone pode ser a prova d'água. Vou repetir, um telefone pode não ser a prova d'água, mas isso não significa que ele não foi projetado. Entendeu? Entendeu? Apenas que o designer fez escolhas com base em compensações. A conclusão do pesquisador nesse rascunho que eu fiz aqui a respeito disso, para tirar, né, essa dúvida aí, que é tão atacada, né, que a gente vê, sem fundamento nenhum. Né? Compensações, a, faz escolhas com base na conclusão do pesquisador. Mesmo estruturas que pareçam falhas ou limitadas ainda mostram sinais de intenção e formação. A presença de imperfeições não é evidência contra o designer. Então você que fica querendo, né, na biologia, né, o ser humano perfeito, né, os animais perfeitos, a atmosfera perfeita, tudo perfeita. Então, o fato de não ser perfeito não quer dizer, não é evidência contra o designer, né? O que o designer pretendia fazer não é a perfeição que prova um projeto, ouviu? Não é a perfeição que prova o projeto, é a presença de intenção, organização e propósito. Ao desconstruir essas premissas, o pesquisador defende que a ciência deve focar
em detectar evidências de design, complexidade especificada e propósito, enquanto reconhece que entender plenamente os objetivos por trás dele pode exigir perspectivas além do escopo da ciência. Então, né, a ciência ela é limitada, ela não tem todas as respostas, ela nunca vai conseguir falar quem é esse designer inteligente, né? Esse designer, esse projetista que projetou o cosmos e a vida. Então nós precisamos entender, né, como, eu vou voltar tudo, vou recapitular, porque foi rápido aqui, né, minha leitura, então, e a gente está aí pesquisando, aprendendo, né, estudando as teorias de origens, né, o design inteligente, a teoria da evolução, então a gente precisa entender como o pesquisador refuta, desmente a ideia de que um projeto menos que ótimo no mundo natural nega a existência de um projetista. Então, tem que ser tudo perfeito para que houvesse projeto. Então, nós estamos aqui dentro do campo do saber, da ciência. Então, tem que ir para o outro lado. Como se a ciência não tem todas as respostas, quem que pode dar essa resposta, né? E quem é esse designer inteligente? O pesquisador argumenta que mesmo um projeto menos que ótimo ainda é um projeto, não algo que surge pelas leis da natureza por acaso. Além disso, para julgar um projeto como menos que ótimo, seria necessário conhecer as intenções do projetista. Como que se vai conhecer as intenções do projetista, hein, meu amigo, minha amiga? Se não precisa ser, você não tem todas as respostas, tem que ir para a filosofia, tem que ir para a teologia. É interessante, né? O pesquisador argumenta que mesmo um projeto menos que ótimo ainda é um projeto, não algo que surge pelas leis da natureza ou por acaso. Além disso, para julgar um projeto como menos que ótimo, seria necessário conhecer as intenções do projetista. Mesmo um projeto imperfeito ainda é um projeto. Ou você não sabe que é projeto, você não entende que é projeto, não entendeu ainda, não esclareceu, não subiu a sua razão ainda, né? Um objeto ou estrutura pode não ser ótimo aos nossos olhos, mas ainda assim exibir características claras de design, como complexidade organizada e funcionalidade. Exemplo, um carro que tem defeitos ainda é um carro projetado, não algo que surgiu por erosão ou vento ao longo do tempo, né? A Volkswagen, a Chevrolet, a Toyota, né? Então, elas que projetam o automóvel, não é o vento, não é a erosão. Então, o fato de um carro da Toyota, o fato de um carro de qualquer marca, aí, seja Volkswagen, Chevrolet, então, e os carros apresentam falha, né? Uma das falhas que a gente tem visto é a tal da correia banhada a óleo, né? Então, meu Deus, então, agora você olha, tem um projeto ali, os carros, né, de várias marcas que eu citei aqui, então tem defeito, tem falha, né, e falha grotesca, né, que faz as pessoas gastar money, din-din, mas é um projeto, não deixa de ser um projeto. A imperfeição não é igual à ausência de projeto. Ela apenas levanta as questões sobre o propósito ou limitações do projetista, não sobre a existência de um. Não podemos julgar o designer sem conhecer o propósito do designer. A crítica, a crítica ao projeto imperfeito assume que nós sabemos qual seria melhor o projeto possível. Nós sabemos, né? Vamos falar agora. O universo está aí, né? Um projeto, universo, sistema solar. Como que a gente sabe o que seria melhor, né? Meu Deus do céu, que mediocridade, né? Ele apenas levanta as questões sobre o propósito ou limitações do projetista, não sobre a existência de um. Sobre a existência de um. Não podemos julgar o designer sem conhecer o propósito do design. A crítica ao projeto imperfeito assume que nós sabemos qual seria o melhor projeto possível, mas isso pressupõe conhecer os objetivos do projetista. O pesquisador pode dizer, talvez o projetista teve outras prioridades além da perfeição física, como diversidade, liberdade, adaptabilidade, economia de energia ou até consequências morais e filosóficas. Exemplo, o telefone pode não ser a prova d'água, mas isso não significa que ele não foi projetado, apenas que o designer fez escolhas com base em compensações. Conclusão: mesmo estruturas que pareçam falhas ou limitadas ainda mostram sinais de intenção e formação. A presença de imperfeições não é evidência contra o designer, mas um convite a entender o que o designer pretendia fazer, algo que exige humildade diante das possibilidades que não conhecemos.
Não é a perfeição que prova o projeto, é a presença de intenção, organização e propósito. Guarde para você entender isso, para você para alcançar. Não, a gente vê hoje na sociedade, a sociedade é emburrecendo, não. O conhecimento ele é progressivo. Então a gente tem que conhecer. E não adianta fazer escolha. Eu quero escolher acreditar, ver, ter como ciência aquilo dali. Não, a ciência ela fala por si só, e a gente está aprendendo aqui, né? Não é a perfeição que prova um projeto, é a presença de intenção, organização e propósito. Guarde, vou repetir, não é a perfeição que prova um projeto, é a presença de intenção, organização e propósito. Ao desconstruir essas premissas, o pesquisador defende que a ciência deve focar em detectar evidências de design, complexidade, especificidade e propósito, enquanto reconhece que entender plenamente os objetivos por trás dele pode exigir perspectiva além do escopo da ciência. Além do escopo da ciência, é o Max Planck que falou que a ciência não tem todas as respostas. Nós estamos querendo desvendar os mistérios do qual nós mesmos fazemos parte dele, né? Eu acho que é o Paul Davis que falou, né, que a mente inteligente brincou com a física. Então, sabe, você nega, é igual o Richard Dawkins também. Viu o projeto, mas negou o projeto. Então, o projeto está aí. Existe um projeto, né? Agora, falar quem é o projetista aí é outra. Não compete a ciência. Mas que a ciência fala em projeto, existe projeto, eu debato todo dia com a inteligência artificial. Fala, você é resultado do acaso? Ela fala, não. Eu sou resultado de um engenheiro de software, tá. Então, é resultado de ação inteligente. Então, poxa, o que é isso? Haver uma sociedade, né? Você pesquisa no Google lá, o que é a teoria do design inteligente? É pseudo, né? Aí as inteligências falam que a teoria da evolução é mais robusta. Robusta em quê? Caiu no desuso, todo mundo está vendo, até as crianças falam, né? Se nós evoluímos de um ancestral comum, porque ainda tem o macaco, o homem veio do macaco, né? Os elos de transição. Mas cadê? Cadê esses elos? Né? Tem que ficar montando, remontando, aí ossada daqui, ossada dali. Não, a ciência ela é empírica, ela não é materialista, como o Jonathan Wells falou. Então a ciência ela é empírica, ela é observável. O que a gente observa? A gente observa projeto em tudo, projeto no relógio, projeto no mouse, projeto numa garrafa, né? Deixa eu falar nisso, tomar um gole d'água, que tô com sede. Projeto inteligente, grave isso. Tô com 55 anos de idade. Daqui uns dias todo mundo vai entender, a não ser aqueles que não queiram fingir, né? Olhar para o fato, para a realidade e falar, não, é do jeito que tá, né? Meu Deus do céu, estão trocando o certo pelo errado, né? A mentira, a verdade pela mentira. Então, não. Aqui, ó, projeto inteligente. O universo e a vida é resultado do quê? De uma ação inteligente, de um projeto inteligente, ou do acaso através da aleatoriedade. Olha, eu vou falar a verdade para você. Saiu no segundo filme da Lucy. Quem assistiu entende muito bem essa ideia, né? De Big Bang, essa ideia de teoria da evolução que enfiaram nesse filme chamado Lucy, que é a mesma moça que faz a Viúva Negra. Esqueci, é Scarlett, Scarlett, tem alguma coisa no nome dela. Então, vai sair o 2. A sociedade está aí, né? O Big Bang, a teoria da evolução está impregnada em toda a sociedade. Se a gente não ler, não pesquisar, não estudar, a gente não vai ter uma ciência laica de verdade. A ciência sempre vai estar sendo interpretada por viés ideológico. E o que está acontecendo hoje em dia? As teorias, a teoria da evolução, ela é robusta. Robusta em quê? Em ciência não é. É robusta em dogmatismo, religiosidade, ateia, naturalista do naturalismo filosófico, que toma conta, não adianta. A ciência, ela é empírica, ela é laica. Ninguém é dono da ciência, né? Então a briga é através de cosmovisão. A ciência está lá sempre. É isso aí. Projeto. Mesmo que o projeto não seja perfeito, ele não deixa de ser projeto. Como o pesquisador refuta a ideia de um projeto menos que ótimo no mundo natural, que nega a existência de um projetista? Resposta: o pesquisador argumenta que mesmo um projeto menos que ótimo ainda é um projeto,
não algo que surge pelas leis da natureza por acaso. Além disso, para julgar um projeto como menos que ótimo, seria necessário conhecer as intenções do projetista. Isso a ciência não pode responder, ela não tem essa capacidade. Ó, beijo no coração do Noronha para você, meu amigo e minha amiga.